Sânio, bota um pouquinho desse aqui. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5, verso 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Se quiser acender a luz agora, pode. Gálatas 5, 22 e 23. Texto muito conhecido, muito lido, né? Mas que a gente precisa relembrar. O que a palavra está mostrando para nós é a realidade de um fruto. E o tema dessa palavra é frutos bons ou podres? Frutos bons ou podres? E o que eu quero que você entenda antes da gente ler, para introduzir essa palavra, é que quando fala desse fruto, nós estamos falando de relacionamento. Quando você observar, você vai observar que nenhum desses frutos diz respeito a si próprio. Nenhum desses frutos diz respeito a algo para mim mesmo. Quer ver um exemplo? A melhor maneira de exemplificar isso, você nunca viu nenhuma árvore comer o seu próprio fruto. Você já viu? Um pé de jabuticaba comendo jabuticaba? Não, né? Pé de manga, chupando manga? Não. Todo fruto, ele é dado para o outro. Todo fruto, ele é produzido para o outro. E esse é o grande desafio da vida cristã. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente hostil. Um ambiente hostil. Veja se você não conhece algumas dessas frases. Obrigado, Tião. Se não quiser falar comigo, você pode completar? Não fala. Não é assim que a gente fala? Eu perdoo, mas não preciso conviver. Quem já ouviu? Quem já falou? Né? Eu não tenho problema com ele ou com ela, mas é ele lá, ela lá e eu cá, e eu aqui. Mas quando a gente começar a olhar para esse fruto que Paulo vai explanar para a igreja da Galácia, ele vai deixar muito claro isso, de que os frutos têm a ver com relacionamento. E não se faz igreja sem relacionamento. Não se faz igreja só de púlpito. Não se faz igreja só de música. Não se faz igreja só de célula, de grupo pequeno, de GA. Não se faz igreja só de eventos. Igreja é relacionamento. Jesus, quando vem, ele quebra o conceito, ele quebra um paradigma de uma igreja que já existia, uma igreja moldada na religiosidade. Aí a gente mete o pau na religiosidade e cria uma nova religiosidade. É o meu sistema, é a minha maneira de ser igreja. Qual é a minha maneira de ser igreja? Eu vou a 2 cultos por semana, 3 no máximo. Quem sabe eu vou a um culto e a um encontro que tem lá dos irmãos, seja célula, pequeno grupo ou como você quiser chamar, e eu já estou cumprindo a minha parte como crente. Se você olhar para a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus da palavra, a primeira marca que eles apresentam quando tem a Cristo, quando recebem o Espírito, é uma vida completamente comprometida em produzir um fruto para o outro, um fruto relacional. Como disse o pastor Jorge aqui, um dia desse, eu acho que eu não estava, e ele foi pregar, e ele falou assim, hoje o apóstolo não está aqui, vocês vão ter que me aturar, né? Falou igual o Zagalo, né? Aquela vez.
Você vê que eu não estou, mas eu assisto, né? E não é uma questão de aturar, porque a expressão que a Bíblia usa é suportar. E tem muita gente que acha que suportar é aquela ideia de, ai, eu suporto fulano. Mas na verdade eu preciso dar suporte para ele. Então vamos para o texto. Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito então é o fruto, entenda, é um artigo definido, é um fruto só, ele é um fruto, é muito exemplificado com a tangerina, a mexerica, né? É um fruto só, mas com muitos gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Se você ler o texto todo, o contexto, ele vai mostrar que há um fruto do Espírito e há obras da carne. Então ele confronta fruto do Espírito com obras da carne. Significa dizer que o que Paulo falou, que ele lutava contra os seus próprios membros, é uma realidade que nós vamos viver cotidianamente. Todo dia eu brigo para minha carne não gritar, mosquitinho, para minha carne não gritar e eu não socar um. Sou só eu que brigo com isso. A gente estava no nosso GA essa semana e teve um irmão que falou assim, pastor, se eu for deixar o velho homem brotar, eu tenho que arrumar um 38 e resolver o problema. Mas o que a gente tem que fazer com o velho homem todo dia? Jogar uma pá de terra em cima dele, para cada vez ficar mais difícil dele sair de lá, do buraco onde ele foi enterrado. Amém ou não? E aí nós vamos observar que o que são esses frutos? O que são esses frutos? Quando a palavra diz que não há lei contra essas coisas, o que ele está falando é que essas 9 virtudes, ou esses 9 gomos do fruto do Espírito, são atitudes comportamentais. Então não tem a ver com o que eu creio, tem a ver com o que eu faço. Você está entendendo? Não tem a ver com o que eu creio. O fruto do Espírito é bonito, irmãos, é poético falar do fruto do Espírito. Agora é desafiador produzir esse fruto. Você acha que é confortável ter os frutos extraídos? Como é que você pega uma manga, por exemplo? Está chegando aí o tempo de manga, né? Acho que já tem alguns lugares que já até tem. Como é que você tira uma manga lá do pé? Como é que você arranca? Bambu, pedrada, sacode o pé, puxa o galho. Você acha que isso é confortável para o pé de manga? Para a mangueira? Mas ela produziu um fruto para o outro, ainda que o outro precise arrancá-lo com violência. Você está aí, amém? Porque está se pregando um evangelho onde os relacionamentos já não são mais a base dele. Eu e Cristo na minha casa, eu e Cristo no meu escritório, eu e Cristo na minha televisão, assistindo pelo YouTube o pastor que eu gosto. Não existe igreja que produza um fruto agradável, como diz a palavra, digno de arrependimento. Por que o fruto tem que ser digno de arrependimento? Porque eu tenho que me arrepender do que faço para produzir esse fruto. Porque o que eu quero fazer, como disse o apóstolo Paulo, eu não consigo, a vontade é de dar um soco, é de xingar, é de responder à altura, é de dar uma voadora. Sim ou não? Mas esse fruto é digno de arrependimento, então eu me arrependo da vontade de dar um soco, eu me arrependo da vontade de dar uma voadora, eu me arrependo da vontade de dar um tiro, de xingar. E produz um fruto agradável, ainda que ele esteja sendo arrancado à força, com pedrada, para arrancar a manga, com bambuzada,
para arrancar a manga de mim, sacudindo, para ver se cai algum fruto bom de mim. É interessante, Fernanda, quando você vem falar aqui e dá o seu testemunho pessoal, eu aprendi uma coisa nos dias mais difíceis da nossa vida, que os piores momentos financeiros, vamos dizer assim, são os melhores momentos em Deus. Por quê? Porque quando a gente tem recursos, a gente quase que não precisa muito de Deus, é ou não é? Você vai lá e compra. Sim ou não? Por que Jesus disse que aquela mulher que tinha poucas moedas, disse, ó, deu mais que todo mundo? Porque o texto é claro, eles davam do que sobrava. É fácil eu ter sobrando, agora quando eu não tenho e eu dependo, que no dia seguinte alguém bata na porta para oferecer um pão, porque não tem. Aí você diz assim, uau, Deus mandou o pão. Quando chega na hora do almoço, você, uau, Deus mandou o almoço. Quando chega na hora da janta, você, uau, Deus mandou a janta. E aí você vê milagre após milagre. Mas para isso, irmãos, o que está sendo morto? O nosso eu. O nosso eu. Se vocês querem ser meus discípulos, tomem cada um a sua cruz, neguem-se a si mesmo e me sigam. Negar a si mesmo fala de renúncia, tomar a cruz fala de morte. A gente precisa morrer. Paulo entendeu isso e disse, eu tenho que mortificar os meus membros. Porque essa mão, ela não é santa, ela só é santa quando eu a mortifico e ela começa a ser utilizada para fazer aquilo que Deus espera que ela faça. Porque caso contrário, ela quer esganar, ela quer matar, ela quer bater, ela quer socar, ela quer... Você está entendendo isso? E aí nós precisamos definir se o nosso fruto é um fruto agradável ou é um fruto estragado. Eu não sei quem já teve essa experiência de ver um fruto muito bonito e quando vai abrir ele, por dentro ele está podre. Então, às vezes, nós estamos produzindo um fruto vistoso ou viçoso, mas a sua essência, o seu interior é morte. Jesus falou isso exemplificando o sepulcro. Agora acabamos de passar um período, né, que é o dia do finados ou de finados, onde as pessoas, de alguma forma, veneram as pessoas que já foram. E como elas fazem isso? Elas vão ao cemitério, vão no lugar onde aquelas pessoas foram sepultadas e limpam o sepulcro. E aí Jesus disse assim, alguns de nós somos parecidos com o sepulcro caiado, branquinho por fora, bonito, não tem mau cheiro, está tudo certo. Mas por dentro... é morte. Me ajude a pregar, por favor. Cutuque uma pessoa aí e pergunte, você tem produzido um fruto bom ou um fruto podre? Volta lá no versículo anterior e o primeiro fruto é amor. Repita comigo, amor. Diga amor, amor. Diga amor, amor, amor. Essa palavra amor é ágape. Na verdade, ela não é só ágape, porque ágape é substantivo. Ela é o verbo agapon, ou o verbo amar. Amar como Deus ama. O primeiro fruto mencionado é amor, que é a base de todos os outros frutos. É como se fosse o alicerce, a essência. O amor cristão, agapon, é um amor sacrificial, incondicional, que busca o bem do próximo antes de si mesmo. Jesus disse assim, ama a eles como eu amei vocês. Você deve amar as pessoas como você foi amado por Jesus. Olhe para mim, você está amando as pessoas como Jesus amou você?
Ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele ensina 2 níveis de amor aqui, na verdade 3. O primeiro, a Deus incondicional. O segundo, ao próximo e amor próprio. Isso está em Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Esse amor é a essência da vida cristã. Mas hoje a gente está aprendendo a viver isolado. Ninguém tem nada com a minha. Isso não é igreja. Eu estou passando luta aqui, mas eu tenho vergonha de compartilhar com os irmãos. Mas a igreja primitiva, a Bíblia diz que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. O que é tudo? Tudo é tudo. Eles tinham um momento de dificuldade, como a irmã compartilhou aqui. Só meu marido está trabalhando, a gente tem 2 filhos, paga aluguel, tem despesas que toda a família tem, então a gente está passando um período difícil. Aí a gente ouve uma palavra como essa, a gente faz o que como igreja? Vamos orar pela Fernanda, né? Vamos orar pelo Sânia. Não é assim que a gente faz? Mas o que a igreja devia fazer, além de orar? Alguém sabe? Ajudar, participar, contribuir. Sejam participantes dos sofrimentos uns dos outros. Mas a irmã vai ficar constrangida. Aí nós temos 2 problemas. Nós temos o crente, permita-me, usar vocês como exemplo. Não estou de maneira alguma, por favor. Aí a gente pega aquele crente que está passando luta, mas é orgulhoso. Já viu? Não precisa trazer cesta básica. Como não precisa? Está comendo arroz com farinha? Não precisa. Precisa. Eu já precisei de uma cesta básica. Alguém aqui já precisou de uma cesta básica que a igreja levasse para sua casa? Alguém já recebeu? Irmãos, eu não sei se o sentimento que eu tive foi o mesmo que você teve, mas eu me senti amado quando chegou na minha casa um mantimento que os meus filhos não tinham. Eu me senti amado, eu me senti importante. A minha igreja se preocupa comigo, as pessoas se preocupam comigo. Então esse amor, ele é um amor participativo. Por quê? A gente faz questão de celebrar na hora que está tudo bem, uma festa, um aniversário, bolo, salgadinho, churrasco, mas na hora de comer o ovo frito, a gente come sozinho. Esses dias eu falei para uma pessoa: vou na sua casa. A pessoa falou assim: não, pastor, não vem na minha casa não, que eu não estou em condições de receber o senhor na minha casa. Porque as pessoas têm a ideia de que quando o pastor vai na sua casa, ele vai para... Viu? Foi a resposta que vocês deram mais forte até agora. Eu lembro uma vez, fui fazer uma visita, cheguei de surpresa na casa de um casal, e a irmã estava fazendo carcaça de frango, cozidinha. Lembra disso, amor? E eu acho que ela ofereceu por educação. Pastor, estou acabando de preparar a janta, um anguzinho mole, um arrozinho fresco, feito na banha de porco, e uma carcassinha de frango cozidinha, daquele jeito que a costelinha da galinha derrete. Aí eu falei: não, vamos jantar sim. Tinha 3 carcassinhas de frango, eu acho que era uma para ele, uma para ela, e uma para o menininho ali, dividir com o pai, quem sabe? Eu sei que eu comi uma. Essa mesma família, uma vez, nós convidamos para almoçar na nossa casa. A Carla fez uma lasanha bacana que ela faz de frango. Colocou um pedação dessa lasanha no prato do irmão. Quando ele foi comer, ele ficou embuchando aquilo na boca. E a gente percebeu. A gente falou: irmão, você não come? Pastor, o senhor vai me perdoar, mas eu não como coisa assim, cremosa, com queijo derretido, eu não como. Aí a pastora falou assim: eu frito um ovinho para você comer com arroz. Ela: sim, aí eu vou querer. Com a geminha mole, por favor, pastor.
Você entende? Você está conseguindo entender? Estamos falando de amor, estamos falando de amor ágape, estamos falando de entrega. Pastor, mas isso que o senhor está falando é uma utopia. Querido, eu não posso parar de pregar isso. Porque eu já vivi um momento de chegar na casa de um irmão e comer a carcassinha de frango com ele. Já vivi a necessidade de receber uma cesta básica na minha casa. Já tive a oportunidade de também levar na casa de alguém. E a gente precisa continuar cultivando esse método de vida, onde nós somos participantes uns dos outros. Somos um corpo, somos uma estrutura relacional. Porque se isso acabar, a igreja morre. A segunda parte do fruto, ou segundo gomo, é alegria e paz. Alegria e paz é a melhor e maior herança do crente. Alegria e paz são frutos que fluem de uma vida em comunhão com Deus. A tua alegria não depende de dinheiro, diga amém. A tua alegria não depende de você estar com saúde, diga amém. A tua alegria depende de você ter comunhão com Deus e saber para onde você está indo. Diga amém. Você está entendendo? Hoje eu encontrei uma pessoa no banco, a pessoa chegou perto de mim e eu perguntei, como você está? A pessoa falou, estou sentindo muitas dores, ainda estou fazendo a químio, eu vou fazer químio em casa, a químio tem muita reação, eu passo muito mal, mas eu estou crendo no meu milagre, eu estou crendo que Deus está fazendo a obra, eu vejo Deus operando na minha vida. E na hora que ela estava falando, eu achei que ela ia começar a murmurar, ela começou a glorificar a Deus. É uma alegria que não se justifica. Estou doente, estou com câncer, estou passando um momento difícil na minha vida, mas estou alegre, eu estou em paz. O próprio apóstolo diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Então não é uma paz racional. Eu estou bem porque estou com grana, eu estou bem porque tenho um carro, eu estou bem porque tenho uma casa própria, eu estou bem porque eu tenho saúde. Não, eu estou bem porque é a alegria do Senhor que me dá força. Percebe que isso é uma herança inegociável? Por isso é que nos momentos mais difíceis da vida, a gente parece que experimenta os maiores milagres. E ele continua com alguns frutos: paciência, amabilidade e bondade. Repita comigo, paciência. Diga assim profeticamente, eu sou paciente. Teve uma irmã que gritou ali, eu recebo. Diga assim, eu sou amável. Diga assim, eu sou bom. Tudo isso não é para você, percebe? Quando eu falei sobre paciência, por exemplo, você fez uma cara, você fez uma expressão, você riu aí do canto da boca. Por quê? Porque hoje é difícil a gente ter paciência. A figurinha, uma das que fica lá em cima no WhatsApp, é aquela do bonequinho virando o olho assim. Parece que ela tem até um som, né? Tenha paciência. Mas sabe por que a gente não tem paciência? Porque a gente vive correndo. A gente vive num tempo e num compasso que não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não é esse frenesi que a gente vive. Você está aqui, mas você já está pensando, será que o pastor vai falar todos os frutos? Esse culto vai acabar muito tarde, eu ainda tenho isso para fazer hoje, eu ainda tenho aquilo para fazer hoje, eu preciso descansar porque amanhã começa outro dia, agitado, correria, o dia parece que ficou pequeno. Quando a Bíblia diz que os dias seriam abreviados, não é porque 24 horas seriam menos horas, mas porque a gente teria tanta coisa para fazer em 24 horas, que parecia ser pouco tempo. Você tem essa sensação de que o seu dia tinha que ser maior para você fazer mais coisas? Não, é você que precisa fazer menos coisas. Para quê? Para que você tenha mais paciência. Para que você tenha mais amabilidade. Para que você tenha mais bondade. Para expressar isso aqui você precisa de tempo, de qualidade. Ontem a Camille chegou do serviço e ela é muito carente de relacionamento.
E aí ela sentou na mesa para a gente tomar um café, a gente já tinha tomado café, ela estava tomando banho, ela saiu do banho, foi preparar o café dela e ela perguntou, vocês já tomaram café? E eu disse, sim, já tomamos. E a gente estava sentado na mesa com o celular, para variar, né? Ladrão do nosso tempo, especialmente do nosso tempo de qualidade. E aí ela veio, preparou o café dela lá na bancada, trouxe para a mesa, sentou perto da gente. E aí eu perguntei para ela, e aí filha, como é que foi o seu dia? Mas eu estava com o celular na mão. Ela pegou o celular da minha mão, colocou em cima da mesa, bloqueou a tela. Estou com saudade de vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero tempo de vocês. E aí como é que eu faço? Eu boto o bonequinho do Zap, com o olhinho para cima virado? Ou eu dou tempo de qualidade para minha filha, que passou o dia inteiro trabalhando e queria conversar com o pai e com a mãe um pouquinho? Paciência, amabilidade e bondade. Você já observou que não é mais costume a gente fazer visita na casa das pessoas? As pessoas se visitarem? Estive na casa do irmão fulano. Cheguei lá de surpresa. Já observou? Não é mais comum. E aí chega a pessoa com um cafezinho, não é assim? A pior das hipóteses, tem um cafezinho. Vai para a casa da pessoa para comer, você vai para ter paciência, amabilidade e bondade. Isso fala de relacionamentos transformados. Está entendendo que é um desafio dar o fruto que o Espírito propôs para nós? Não adianta bater no peito e dizer, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não exerço, não pratico, não executo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é alguém fiel? É alguém leal. É alguém que corresponde à honra. Fidelidade é um atributo de alguém que responde a você na sua ausência. Preste atenção nisso. Eu não tenho que mostrar para minha esposa que sou fiel a ela do lado dela. O maior desafio é mostrar que sou fiel a ela na ausência dela. Fidelidade é você honrar alguém apesar da sua ausência. Mas o que a gente vê nesses dias é o quê? Quando o fulano não está perto, a gente fala assim, você viu fulano? Nossa Senhora! Você viu o que ele fez? Você viu como ele age? Você viu o que aconteceu? Não é assim que a gente faz? Aí quando o fulano está perto, a gente vai e diz o quê? Oi fulano, você é uma bênção. Isso é fidelidade? Isso é lealdade? Isso é honra? Não. Porque lá naquele primeiro atributo, primeiro gomo, que é o amor não é coraçãozinho explodindo. O amor é responsabilidade, comprometimento. O amor corrige. Sim ou não? Você corrige sua menina? Chama atenção, quando precisa dar uma chineladinha. Não? Não, dá chineladinha não? Que bênção, hein? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, filha. Aleluia. Mamãe boa. Mas corrige. Corrige por quê? Ama. Você dá chineladinha, Felipe? Dá, né? Eu queria achar um que desse, eu estava procurando. Que também é amor, amém ou não? E a gente precisa entender isso. Eu amar a Carla não significa que eu vou aceitar tudo que ela faz. Amor envolve relacionamento. E relacionamentos envolvem a famosa DR. Sim ou não? E isso só acontece entre casais? Deveria acontecer entre irmãos. Deveria acontecer entre pastor e ovelha, ovelha e pastor. É muito comum na vida de um pastor acontecer o quê? Eu não falo com o pastor não, porque ele é o pastor. Aí ninguém procura o pastor para falar do pastor. Mas procura o pastor e fala com o pastor. Pastor, não concordei com aquilo que o senhor falou não. Pastor, não acho que o senhor está fazendo certo não. É fácil fazer isso, sim ou não? Mas é o correto, sim ou não? Sim. Você está entendendo? A dificuldade para produzir esse fruto, porque senão você não está correspondendo ao gomo do fruto que fala fidelidade. Você não é fiel a mim
enquanto seu pastor, enquanto apóstolo dessa igreja, quando você não concorda, quando você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a me comunicar, a conversar comigo, a falar comigo, para a gente achar um caminho comum para continuar andando junto. Porque senão vai embora. Por que tem tantos divórcios hoje? Porque as pessoas não são fiéis. Elas não estão dispostas a pagar um preço de serem fiéis apesar das diferenças. Ficam procurando a metade da laranja. E eu canso de falar, não existe metade de laranja. Geralmente um é a metade da laranja, o outro é a metade de um jiló. Um é a metade de um quiabo, o outro é a metade de um maxixe. Tem gente aqui que não sabe nem o que é maxixe. Geralmente é assim. E como é que faz para funcionar, pastor? Põe em prática o fruto do Espírito. Porque a Bíblia manda amar o próximo. E quem é mais próximo de você? No meu caso é a minha esposa. Logo depois vem meus filhos. Daqui a pouco vem as noras. Daqui a pouco vem os membros da igreja. Daqui a pouco vem os discípulos. Daqui a pouco vem os amigos. E essas pessoas vão precisar passar pelo crivo do fruto do Espírito que estão sendo produzidos na minha vida. E eu passar pelo crivo dos frutos do Espírito que estão produzindo na vida deles. Você está aí, amém? Estou terminando. E o papel do Espírito Santo. É importante lembrar que o fruto do Espírito é um resultado da obra do Espírito Santo em nós. Ou seja, se eu não consigo produzir, é porque eu estou dando mais lugar à carne do que ao Espírito. Jesus disse que a videira verdadeira é Ele. E nós somos os seus ramos, sem Ele nada podemos fazer. Isso está em João 15:5. Portanto, é pela habitação do Espírito Santo em nós que somos capacitados a produzir esses frutos crescendo na semelhança de Cristo. Se Cristo é a videira e nós somos seus ramos, nós temos que dar o mesmo fruto que Ele dá. Eu preciso produzir os mesmos frutos que Jesus produz. Pastor, está ficando cada vez mais difícil. Conclusão, nós somos chamados para produzir um fruto bom e não um fruto podre. Nós somos chamados para ter uma vida frutífera. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Você não vai ser só frutífero no culto, você não vai ser só frutífero no GA, você não vai ser só frutífero na reunião de amigos, você é frutífero o tempo todo. O salmista diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Esse ribeiro é Jesus, a árvore é você, que dá o seu fruto na estação devida. Há um tempo para você frutificar, e Jesus, quando vier procurar fruto em você, Ele vai achar, porque Jesus